Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome santo de Jesus, Senhor, nós queremos, ó Pai, começar, ó Pai, essa escola dominical, agradecendo o Senhor, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, agradecendo o Senhor, ó Pai, pelo privilégio de podermos ter liberdade de estudar a Tua santa palavra, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos ler, entender e compreender a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa me usar, papai, conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Mas que principalmente, Senhor, o Teu Santo Espírito venha revelar em nossos corações a essência e a vontade da Tua palavra, Senhor. E que nós venhamos aplicá-la, Senhor, em nossas vidas, para a honra e para a glória do Teu santo nome, ó Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, eu creio que todos estão bem cientes do nosso assunto, né? Hoje nós temos aí os jovens com nós, os adolescentes. As últimas classes, todos sabem, nós falamos sobre as esposas, falamos sobre os pais, sobre o esposo, né? O marido. E essa penúltima classe, nós iremos falar sobre pais e filhos. Porque quando você fala no assunto família, vem o ciclo familiar, né? E o ciclo familiar, ele é esposo, esposa e filhos para os que têm filho, não é claro? E na primeira aula que nós tivemos, a introdução foi o seguinte, que essa sociedade, ela está distorcendo a família. E muitos já não sabem mais a origem da família. Então, nós falamos sobre a origem da família e falamos que a família não é algo do acaso. A família não é algo controlado pela cultura, mas a família é um projeto de Deus. E ela tem que ser instruída pelo manual do instrutor, que é a palavra de Deus. E não pelo que a sociedade diz, não pelo que as coisas que acontecem lá fora está ditando, mas sim pelo que a palavra de Deus diz. E partindo desse princípio, nós já falamos sobre a esposa, já falamos sobre o esposo, e como eu disse, hoje nós iremos falar sobre pais e filhos, ou seja, pai e mãe e filhos. Pais, todo mundo sabe, é mãe e pai, não é somente o pai e não é somente a mãe. É claro que há as exceções, onde as pessoas, ou a esposa ou esposa é viúva, ou é separado. Então, nesse caso, é claro que é só um, mas que esse só um seja com a obediência a Deus, que esse só um esteja de acordo com a vontade de Deus, e ele também terá sucesso. Mas, abra comigo em Efésios, capítulo 6, nós iremos ler do versículo 1 até o 4 somente. Desculpe, mas eu tive que desligar ali. Todos encontraram? Amém. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Somente até aí. Irmãos, quando nós vemos o que está acontecendo lá fora hoje, tanto na rua, quanto na escola, quanto nas leis que estão sendo feitas, a gente vê que, como tem sido falado em todas essas classes, está um verdadeiro descontrole. E quando você conversa com os pais, ou quando os pais conversam comigo, vice-versa, o que se diz muito é o seguinte, que os filhos não estão obedientes aos pais, que os filhos não estão submissos aos pais. E isso é uma verdade. E uma outra coisa que a gente ouve muito é que a sociedade está acabando com nossos filhos, que isso também é uma verdade.
Mas apesar disso tudo ser uma verdade, isso não é o problema total, não é o problema central de tudo isso, que nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Mas eu quero falar um pouquinho, eu quero falar rápido para os filhos. Todos aqui são filhos, mas daqueles que estão sob a custódia dos pais, primeiro, né? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Quando nós ouvimos isso, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo, talvez vocês, filhos, os mais jovens, vão dizer assim, mas como assim? Como obedeço os meus pais no Senhor? Essa instrução de Paulo para os novos cristãos, para os novos convertidos, ele quer dizer o seguinte, obedeça aos seus pais como se você estivesse fazendo para o Senhor. Ou seja, você, filho, quando você estiver numa situação onde você tem que obedecer ao seu pai, não questione, sabendo sim, seu pai sendo cristão igual a você, porque não podemos esquecer que essa instrução é para cristão. Então, você vai obedecer ao seu pai como se você estivesse fazendo para o Senhor. E isso tem uma implicância muito forte. Por quê? Porque quando você, filho, mas você principalmente que está sobre a guarda dos seus pais, deixa de obedecer ao seu pai, você está desobedecendo o próprio Senhor. E o texto fala assim, no versículo 1, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Ou seja, isso agrada a Deus. É isso que realmente agrada a Deus. Você pode vir na igreja, você pode vir no culto de jovens, você pode ler a Bíblia na sua casa, você pode orar, mas se você for desobediente aos seus pais, além de você estar desobedecendo à vontade de Deus, você está como desobedecendo o próprio Deus. Mas se você obedece ao seu pai, como ao Senhor, ou como no Senhor, ou se fosse para o Senhor, você vai fazer o coração do Pai Celestial feliz e isso é agradável ao Senhor. Aí o apóstolo Paulo continua, versículo 2. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Aí a promessa está no versículo 3. Para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. Ou seja, os filhos, eles têm por obrigação. Por quê? Isso não é, a Bíblia não está pedindo. A palavra de Deus não está pedindo para o filho honrar pai e mãe. É uma ordem, é um mandamento. E qual que é a vantagem disso? O próprio apóstolo Paulo fala que este é o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Uma vez que o filho obedece, que ele honra o pai e a mãe, a Bíblia diz que para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Ou seja, você será um filho próspero, você será um filho que vai ter uma boa vida nessa terra. Você será um filho que será abençoado por Deus. Por quê? Você está cumprindo o mandamento dele, honrando teu pai e tua mãe. E como você honra um pai e uma mãe? É simples, obedecendo aquilo que ele está te mandando fazer, obedecendo aquilo que ele estipulou como regra dentro do lar. Por quê? Esse pai é um pai cristão. Esse pai que você tem, ele é um pai amoroso. Se ele não é, ele tem que ser. Por quê? Você vai fazer aquilo que ele está mandando, mas ele está sob as ordens de Cristo. Então ele não vai te impor, ele não é suposto te impor coisas que vão te maltratar, coisas que vão te fazer mal, que nós vamos ver mais para frente. Mas pelo contrário, as ordens dele são boas, mesmo que você não entenda. Vocês jovens e adolescentes, você às vezes não sabe, mas tem muitos jovens aí na rua que têm morrido, que têm se envolvido com droga, com prostituição, com vários outros tipos de coisa. Por quê? Porque eles não honram pai e mãe. Porque eles não obedecem pai e mãe. E isso tem feito eles sofrerem. Alguns estão sofrendo, alguns estão mortos, e alguns vão sofrer pela desobediência, pela falta de honrar pai e mãe. Então, irmãos, vocês jovens, honra
Honra o seu pai e sua mãe. Porque o versículo 3, se vocês estão com a Bíblia aberta, ele é bem claro. Para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Se você honrar o seu pai e sua mãe, o próprio Deus te garante que você terá uma vida próspera, uma vida longa, uma vida de abundância, uma vida onde você vai viver feliz. Muitos jovens têm procurado a felicidade para tudo quanto é canto, de tudo quanto é forma. E eles precisam só de uma coisa para ser feliz: honrar pai e mãe. Por quê? Se ele honra pai e mãe, é porque ele está fazendo como se ele estivesse fazendo para o Senhor. Assim diz o versículo número 1. Mas vamos continuar, porque para os filhos, eu não vou me deter muito tempo para os filhos, porque, na verdade, quando você olha a família, quando você vê um ciclo familiar, o espelho dele é o pai e a mãe. O filho, ele vai ser de acordo com o pai e com a mãe. Ele tem sim a obrigação de nos honrar. Eles têm sim a obrigação de nos obedecer no Senhor. Mas a parte maior é do pai e da mãe. Por que eu digo isso? Vamos ler o versículo 4. Eu quero que todo mundo me acompanhe aí na sua Bíblia. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Eu vou abrir em Colossenses 3, vocês não precisam de abrir não. É só porque tem o mesmo paralelo com a mesma instrução. No 3:21 diz assim: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Irmãos, quando a gente vai procurar ter um melhor entendimento dessa instrução que o apóstolo Paulo está dando para os novos cristãos, para aqueles da nova aliança, que nós fazemos parte dela, ele diz assim: pais, não irritem os seus filhos. Ou seja, irmãos, quando nós pais exercemos sobre os nossos filhos uma autoridade arbitrária, uma autoridade grosseira, uma autoridade fora do amor de Deus, uma autoridade onde se impõe sobre o filho coisas que nem nós mesmos podemos suportar, isso traz sobre eles o quê? Exatamente essa palavra que Paulo está dizendo: não irritem os vossos filhos. Essa irritação, irmãos, em Colossenses 3:21, ela mostra o resultado. Ela diz assim: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. E quando você vai procurar entender isso, por muitos pais, isso eu estou falando de pais cristãos, tá, irmãos? Eu não estou falando nada para quem não é cristão. Essa palavra, desde o dia que ela começou, ela só serve para quem está debaixo de Cristo. Já fui bem claro nisso nas outras aulas e volto a frisar. Quantos pais cristãos têm tratado seus filhos com amargura, têm tratado seus filhos com grosseria, têm tratado seus filhos de forma aonde tem os irritado, aonde tem os trazido a sentir desgosto pelas coisas de Deus. Por isso que Colossenses 3:21, na parte B, diz assim: para que eles não desanimem. Uma vez que você impõe sobre uma pessoa, principalmente sobre o filho, aquilo que está fora da vontade de Deus, aquilo que leva ele a se irritar, a ficar, a ver que aquilo não tem como ser cumprido, isso traz com que o filho desanime. Quantas crianças hoje, quantos adolescentes, quantos jovens não querem estar na casa de Deus por causa do tratamento que eles têm dentro de casa, com o pai e com a mãe? Eu peguei uma lista, essa lista não é minha, eu peguei ela de um estudo bíblico do Hernani Dias, e ele diz o seguinte, que ele diz assim: a pergunta dele é o seguinte: quando essa irritação acontece? Quando eu, pai, eu, mãe, irrito meu filho? Aí eu peguei só alguns exemplos, porque nós não temos tempo para falar todos. E uma lista também que nem existe, que tão grande que ela é, né? Mas isso aqui é só alguns exemplos. Quando não há coerência nos pais, ou seja, falam uma coisa
e fazem outra. Os pais falam para os filhos que tem que ser manso. E os pais quebram o pau dentro de casa. Os pais falam para os filhos que tem que orar todo dia. Como eu falo para minha filha, para a Keta e para a Nicole. E eu não oro. Estou dando um exemplo, tá? E eu não oro. Ou seja, não há coerência. Fala uma coisa e faz outra. Então, o seu filho todo dia está vendo isso. Você sabe o que vai acontecer? Ele vai desanimar. Vai vir a frustração sobre ele. Ou não vem sobre nós adultos? Ou você nunca ficou triste de você ver uma pessoa pregando uma coisa aqui e você sabe que ele é um porqueira lá fora? Desculpa da sinceridade da palavra. É verdade ou não é que desanima a gente? Amém, irmãos? Ou eu tô só nessa? Amém? Essa é a mesma situação para os filhos. Se os filhos veem em nós um tipo de personalidade, ou melhor, personalidade não. Se os filhos veem nós falando uma coisa e fazendo outra, isso desanima eles. Vou continuar na lista. Quando não há regras claras na disciplina, em um momento o filho é elogiado e em outro momento criticado pela mesma atitude. Você elogia o seu filho por algo que ele fez, aí daí a pouco você o critica pela mesma coisa que ele fez. Ou seja, o desequilíbrio. Pessoas desequilibradas. Pessoas que não prestam atenção nem no que está dizendo, nem no que está falando, nem no que está fazendo. Que volta no mesmo sentido da primeira exemplo. Tem que haver coerência. Se eu digo para o meu filho, filho, você tem que orar na hora do café da manhã, você tem que orar na hora do lanche, você tem que orar toda vez que você vai comer. O que eu tenho que fazer? Aí eu digo isso para meu filho e não oro. Meu filho vai me orar, vai olhar para mim e vai dizer assim, não, meu pai está doido. Aí ele desanima. E assim vai, e assim vai. Filho, você tem que ser fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. E você mesmo não é fiel. Eu vou continuar, porque infelizmente eu queria que essa aula fosse 1h30, mas ela é só 40 minutos. 3. Quando não há diálogo, a falta de diálogo traz uma sensação de desprezo, onde leva os filhos à irritação. Irmãos, o que mais acontece dentro do lar é a falta de diálogo entre os pais e os filhos. Os pais têm tempo para tudo, irmão William, mas não tem tempo para conversar com o filho. E esse mesmo teólogo, professor, ele diz o seguinte, que Absalão, por ser desprezado pelo seu pai, ele preferiu a morte. Absalão queria morrer, porque o pai dele não conversava com ele. Ou seja, isso tudo irrita o filho. Irritar, às vezes, na nossa concepção, é só fazer raiva na pessoa, não. O desprezo irrita. O desprezo, ele traz o desânimo, ou seja, a falta de diálogo. O filho vê você falando com tudo e com todos. O filho vê nós no Face, eu gosto do Face também, tá, irmãos? O filho vê nós no Face horas por dia, mas nós não temos esse tempinho para conversar com o filho. Ô, meu filho, como foi o seu dia na escola? Como foi lá no parque? Como foi lá no aniversário? Não há esse diálogo. Como você está se sentindo? Conta para mim. Não há esse diálogo. Mas vamos continuar. Quando os pais têm tempo para tudo, menos para ajudar os filhos em suas necessidades e orientá-los. Irmãos, se você vê, a gente tem tempo para muita coisa num dia. Um dia muito grande. Mas muitas das vezes, quem tem ensinado os filhos é a escola, é a cultura exercida na sociedade, mas não os pais. Os pais têm tempo para tudo, fazem de tudo, mas não têm tempo para ensinar um filho, até mesmo coisa simples, ensinar a andar de bicicleta, ensinar ele no homework,
orientar ele. O filho, a primeira fonte, a primeira referência dele tem que ser o pai e a mãe. Você acha que esse distúrbio no mundo afora aí, de tudo isso que está acontecendo, é simplesmente culpa do mundo? Não que o mundo é bom, não estou dizendo que o mundo é bom. Mas isso é a falta dentro do lar. O problema está vindo de dentro do lar. É do lar que sai a comunidade, é do lar que sai a população. Não é da população que sai a família. Tudo que tem lá fora saiu de dentro de casa. Os pais têm tempo para tudo, mas não têm tempo para ajudar o próprio filho, para apoiar o próprio filho. Irmãos, tem pai que ele é extremamente rigoroso com os filhos, ao ponto dele ser como um rei tirano. Ele impor é aquilo e pronto. Tem filho que chega em casa e fala assim: pai, tirei 90 na prova hoje, todo alegre, feliz. Ou o pai diz: é a sua obrigação, você tinha que ter tirado 100. Ou ele diz assim: e quando você vai tirar 100? Irmãos, isso irrita os filhos. E o pior, não é você estar só irritando o filho. O pior é que a irritação, como diz em Colossenses 3, 21, ela diz que leva o filho ao desânimo. E um filho desanimado, irmãos, ele é presa fácil para o diabo. Ele é alvo certeiro para o diabo. Se ele não tem esperança na fé dele, porque ele é desanimado pela minha e a sua conduta, pela minha e o seu cuidado por ele, ele é presa fácil para o diabo. Por quê? Ele está desanimado. Ele já não acredita mais naquilo que era fundamento da fé dele. Ele já não quer viver mais aquilo que é o suposto fundamento da fé dele. Por quê? Porque o pai e a mãe não estão exercendo o que é suposto exercer dentro de casa. São coisas simples, irmãos. Eu vi um estudo, eu não lembro mais a referência, mas se alguém quiser saber, depois eu procuro. O estudioso diz o seguinte, que o maior investimento da sua vida não é aquilo que você quer, não é o financeiro, não é o social, não é o seu trabalho, mas sim os seus filhos. Esse tem que ser o nosso maior investimento. Porque muitas das vezes nós dizemos aqui na frente, o futuro da igreja é quem? Como que a gente diz? É quem? É as nossas crianças. Agora, como que elas vão ser futuro da nossa igreja se eles são crianças desanimadas? Você acha que é possível? Você acha que é possível um aluno ruim em matemática ser um professor de matemática? Claro que não. I'm sorry. Não. A mesma coisa é um cristão, é um pequeno cristão. Ele nunca vai ser o futuro da igreja se ele não vê a igreja em nós hoje e se ele não for incentivado a ir a Deus. É assim que o texto fala, o final do versículo 4 diz assim, eu vou ler o versículo 4 todo de novo. Pais, não irrite os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e os conselhos do Senhor. Ou seja, o problema está aí, mas a solução também está aí. O apóstolo Paulo, ele apresentou o problema. Não irrite vossos filhos. Em Colossenses 3, 21, ele diz o que acontece quando você irrita o seu filho. Que ele vem ao desânimo, que ele vem desfalecer a sua fé. Mas o próprio texto diz assim, o próprio texto tem a instrução de como resolver esse problema. Antes, criem-nos segundo a instrução e os conselhos do Senhor. Eu vou começar, mas não vai dar para mim terminar hoje. Irmãos, muitos, quem já participou de reuniões aqui, de igreja, reunião de membro, reunião de diretoria, sabe, muitos, direto e indiretamente, pensam e diz que a responsabilidade de induzir ou conduzir os nossos filhos a Deus é da igreja, ok? E eu sinto muito em te falar, não é verdade isso.
A própria Bíblia está falando. Antes, criem-nos a instrução e conselhos do Senhor. Ou seja, essa é uma obrigação do pai e da mãe. A igreja, ela vai te ajudar. A igreja vai me ajudar. A igreja vai me auxiliar. A igreja vai te auxiliar. Mas ela não é o responsável de levar o teu filho a Deus. Ela não é o responsável de levar os nossos filhos a amar a Deus, a entender quem é Deus, a entender aquilo que Deus deixou para nós. Isso é uma obrigação nossa. E nós temos desprezado. Desculpa que está parecendo que eu estou pregando e que eu estou querendo corrigir, mas não é isso não. Eu simplesmente estou analisando a passagem e estou expondo ela a vocês. Estou sendo só o mensageiro da passagem. Irmãos, isso é muito sério. Nós temos deixado nossos filhos de lado. A gente chega na igreja, eu não estou fora da minha lista não, tá, irmãos? Eu não sou o bonzão aqui não, eu não estou fora da minha lista. A gente chega na igreja, a gente deixa nossos filhos na igreja com brinquedo, com tablets, com iPhones, whatever, com todo tipo de diversão. Está no carro, nossos filhos estão com todo tipo de diversão. Está em casa, nossos filhos estão com todo tipo de diversão. E nós não temos tempo, nós não temos feito o que é necessário, que é instruir eles o que é certo e o que é errado. Instruir eles qual que é a vontade de Deus para a vida deles. Por isso que o final desse texto é lindo. Antes, crie-nos segundo as instruções e o conselho do Senhor. Muitos irmãos, muitos têm negligenciado essa ordem do Senhor. Têm deixado de qualquer jeito as crianças. E como eu disse no exemplo, se nós não entendermos que o maior investimento nas nossas vidas não é a nossa área financeira, não é a nossa beleza exterior, não é a graduação escolar de nossos filhos ou nossa, e entender que o maior investimento da nossa vida é a educação cristã que nós devemos dar para nossos filhos, esquece esse negócio de dizer que os filhos vão ser futuro da igreja. Porque o que mais nós temos visto são pais irritando os filhos, trazendo os filhos ao desânimo pelas coisas de Deus e, consequentemente, um filho desanimado, um filho que não vê esperança naquilo que deveria ser a sua própria esperança, que é Cristo, ele é alvo do diabo. Isso é muito sério. Uhum. Sim, é por isso que eu disse que o próprio texto, ele nos ensina como resolver esse problema. Esse problema que acontece dentro da igreja, ele não acontece só dentro da igreja. Se o seu filho, o meu filho, ele não é educado, ele não é ensinado de acordo com a palavra de Deus, como deve fazer, se comportar, reagir, ele também não vai ser bom lá na rua também. Ele também não vai respeitar as autoridades lá na rua também. Então, isso é um processo. Mas é um processo que tem que ser feito como? Crie-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Hoje eu não vou ter tempo de entrar nesse texto, mas como nós temos mais uma aula, aí eu vou entrar
nessa instrução que Paulo deixou para nós. Irmãos, se nós esperarmos que a igreja, que a escola, que a sociedade vai fazer algo para levar nossos filhos a Deus, você pode esquecer. Isso não vai acontecer. Os nossos filhos ficam na igreja 1 hora. Agora, comigo e com você, ele passa 6 dias e 23 horas. Então, é nós que temos essa obrigação. Só para deixar com vocês que semana que vem eu vou entrar nesse texto, só para a gente encerrar. Perdão. Em Provérbios 13, não é 13, não, perdão. Provérbios 22, 6. Tem gente que sabe de cor esse, né? Muita gente sabe de cor esse versículo. Diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Quais são os objetivos que você tem para sua criança? Quais são os objetivos que eu tenho para minha criança? Instrua a criança segundo o objetivo que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Isso, irmãos, isso não é uma regra. Provérbios não é uma regra. Provérbios é conselho. Mas Provérbios 22, 6 diz que se você instruir, que é para você instruir a sua criança, ou seja, instrua a sua criança o caminho que ela deve andar, o desejo que você tem para ela. Só que o problema é o seguinte: muitos cristãos, não estou falando vocês e eu, mas muitos, talvez eu também, não está tendo desejo nenhum para nossas crianças. E se você não tem esse desejo, vai ser impossível você instruir ela nesse desejo. Vai ser impossível você instruir ela nesse caminho. Então, como eu disse no início da aula, para as crianças é pouco, mas é para nós. Mas é para nós, Sandrinha. É nós que temos essa responsabilidade. Ah, o meu filho é desobediente. Ok. E o que você tem ensinado para ele? Quanto tempo por dia você tem tomado com ele em leitura da palavra, em oração, em exemplos dentro de casa? Como eu disse as 2 classes atrás, tem gente na igreja, um santo. Em casa, a mulher chega a pular nas costas do cara e bater nele, ou vice-versa. Talvez isso não aconteça aqui. Mas são histórias que a gente escuta. Aí eu te pergunto, o que você acha que o filho vai ser? Filho que convive num lar, que há briga, que há contenda. O que a palavra de Deus diz? Que ele se irrita. Ou seja, isso traz uma sensação nele de desgosto. E automaticamente, a Bíblia diz que ele vem ao desânimo. Irmãos, eu não tenho uma lista. Ninguém tem uma lista para você, a não ser que for um curso de 24 meses. De como você vai criar seu filho, não. Mas a Bíblia tem. É que para nós instruirmos eles o caminho que eles devem andar. Instruir eles nos conselhos do Senhor. Se você e eu não investirmos tempo dos nossos filhos, aquela pergunta tem como pôr ela ali, pastor? Do tema da escola dominical? Está desligado, né? That's okay. O tema é: família feliz é possível? Como eu disse na primeira classe, todo mundo vai dizer, yeah. Aí eu vou perguntar, como? Porque não é o que tem se visto aí fora. Right? Não é o que tem se visto. O que mais tem hoje entre cristãos, a média hoje é mais de 50% de divórcio. A maioria dos filhos de cristão não querem estar na casa de Deus. O problema está no mundo? Ou o problema está nos pais dos filhos?
problema está em nós, irmãos. A gente tem que parar com esse negócio de tirar a responsabilidade de nós. O problema está em nós. Eu já estou terminando. O problema está em nós. O mundo, ele não serve. Mas ele não é o culpado de tudo, não. É nós. Por quê? O mundo, ele segue a regra de quê? Ditada pela sociedade. Agora, e o cristão? O cristão, qual a regra que ele segue? Hã? Só o Juninho está sabendo? Qual que é a regra do cristão? A Bíblia. Então, irmãos, hoje foi um puxão de orelha para nós, tá? Não foi só para vocês, não, para mim também. Na semana que vem, vai ser a última classe, nós iremos falar como instruir os nossos filhos segundo os conselhos do Senhor. Qual que é a referência que a Bíblia nos dá? Porque, irmãos, se nós queremos uma sociedade boa, ou melhor, se nós queremos uma família feliz e vivermos fora da instrução do Senhor, isso vai ser impossível. Por que impossível? Porque a família não é criada pela sociedade. A família não é um projeto da cultura, mas a família é um projeto de Deus. E não tem como você viver, não tem como você executar um projeto sem ler o seu manual. Quando você compra um móvel lá no IKEA, que vem 351 mil peças, se você não olhar o manual, eu já tentei montar, aí eu já tive que desmontar para pôr outras peças que eu esqueci por baixo. E olha que eu sou mecânico, hein? Se você não olhar o manual, você não monta. Você quer ser feliz? Ó, tem que comer isso aqui. Não vou falar igual o outro rapaz fala, tem que cheirar, não. Porque cheirar não tem olho no nariz, não. Você tem que comer, eu tenho que comer. Os nossos filhos têm que encontrar prazer em nós, pela palavra de Deus, para ele ter prazer na palavra de Deus. Se ele encontrar em nós desequilíbrio, falsidade com Deus, ele vai vir ao desânimo e vai ser presa para o mundo lá fora. Aí só vai dar gente em campanha, pedindo a Deus para trazer o filho de volta. Não que isso é errado, tá, irmãos? Não me entenda mal. Eu gosto sempre de corrigir o que eu falo. Eu não estou dizendo que campanha é errado e nem estou dizendo que o filho de cristão não vai desviar. Não é isso. Pode ser que, como o pastor pregou aqui semana passada, pode ser que seu filho cresça dentro do lar cristão, bem ensinado, e ele desvie. Mas a palavra de Deus diz o quê? Ensina o caminho que seu filho deve andar, e mesmo que ele venha desviar, ele vai retornar. Por quê? Ele vai ter estrutura no coração. Então, irmãos, nós temos que ter responsabilidade com Deus. Porque você pode ter certeza, você queira ou você não queira, Deus vai nos cobrar se nossos filhos não vier a Ele por culpa nossa. Se não for por culpa nossa, Ele não vai te cobrar. Mas se for por culpa nossa, por negligência nossa, contra a palavra de Deus, Ele vai nos cobrar. Amém, irmãos? Nós temos a caixinha ali atrás e ninguém ainda, só uma pessoa colocou 2 perguntas. Não estão colocando, não sei por quê. Não sei se é porque não tem pergunta ou porque está com vergonha. Mas você não precisa ter vergonha. Tem um mosquitinho aqui. Você não precisa ter vergonha. Que se a sua pergunta não der para responder, ela só não vai ser respondida. Mas a sua pergunta, ela pode ajudar tanto você quanto a todos nós. Que talvez você tenha uma dúvida na sua cabeça que nós não temos. Mas que essa dúvida é a chave de muitas respostas para a minha e para a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome santo de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã, Senhor. Queremos te agradecer pela tua palavra e pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a cuidar dos nossos filhos, que o Senhor ajude os nossos filhos, Senhor, a ser obediente à tua palavra, a honrar pai e mãe, a ser obediente ao pai e mãe, como se estivesse sendo ao Senhor, como diz a tua palavra, Senhor. Ajude, Senhor, os nossos filhos, papai, a ser obediente a ti, a ser obediente aos pais, e ajude, Senhor, nós pais, a poder conduzir os nossos filhos ao Senhor, ó Pai. Ajude nós pais, Senhor, a dar exemplo para os nossos filhos, Senhor. Ajude, Senhor, nós pais, a ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, ó Pai.
Eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar os nossos filhos, que o Senhor possa nos abençoar e nos dar um restante de culto na Tua presença, Senhor. É o que eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, só um detalhe. Semana que